venho por esta reflexão, uma áudio reflexão, pensar em algo que nunca pensei da forma que segue, sobre a obra de Paulo Coelho. A minha resposta automática sempre foi não li, não gostei, como durante uma certa época foi moda no Brasil. Hoje, doutor em literatura, confesso, talvez sejam os astros, mas a figura de Paulo Coelho é algo que, nesse mundo de mídia, veja, o Paulo Coelho, além de um escritor de sucesso e muito polêmico, sempre foi um eficiente homem de mídia. E Paulo Coelho se tornou um grande eficiente profissional de mídia, de comunicação, num mundo em que a comunicação ainda era monopolizada pelos grandes veículos de comunicação. Paulo Coelho é um pioneiro numa espécie de arte comunicativa, ao que me parece. Preciso desenvolver isso. Grande parte dessas ideias eu preciso desenvolver melhor. Mas, de qualquer maneira, o mundo de hoje é um mundo em que todos tiveram acesso a grandes mídias, a grandes métodos e possibilidades de comunicação. Todos que querem e almejam, dos mais pobres aos mais ricos, têm canais no YouTube, compartilham seus vídeos, suas fotos, sua vida pessoal de maneira eficiente e ou desastrosa, e às vezes uma coisa não impede a outra. Estrelas midiáticas surgem da noite para o dia, né? E os puristas da moral, os puristas da estética, os críticos mais atentos, todos acabam um tanto quanto perdidos diante de tudo que acontece. É muito interessante desse outro lado do mundo olhar Paulo Coelho hoje, por conta justamente desse fenômeno de comunicação. Eu me lembro que há uns anos atrás eu li a obra de Paulo Coelho, 11 minutos, e me lembro que minha opinião costumava ser fiquei triste por não ter lido em 11 minutos, né? E achei interessante porque me passou a impressão de um escritor assim, muito ágil na escrita, e uma escrita muito lacunar, às vezes no mau sentido, uma escrita muito crua, muito despreparada, muito apressada, né? E que causava um certo espanto, sabe? Alguém que não trabalha com filigranas da descrição, da formação dos personagens, vai direto ao que tem que ser dito. E isso, para quem está de repente buscando uma literatura de alto nível, a literatura consagrada, né, dos grandes cânones literários das nações, isso sempre se causa algum susto. Mas é interessante como as lacunas na literatura de Paulo Coelho acabam, parece, funcionando muito bem, e daí talvez o seu sucesso literário, né? As lacunas no texto de Paulo Coelho são preenchidas com o imaginário da população. Talvez, parafraseando, citando mesmo, né, o Humberto Eco, a obra de Paulo Coelho seja aquela, no mais pleno sentido, no mais amplo sentido, a obra aberta, não é? Em que sempre desnuda, a sua descarnadura está aberta a significações. E nós críticos literários, sempre buscando o peso, não conseguimos entender essa leveza, né? E essa leveza é o sucesso de Paulo Coelho. A questão é que Paulo Coelho, isso soava muito enigmático na época das suas publicações, décadas atrás. Eu estou em 2018, e há décadas atrás, não me lembro quando ele começou, na década de 80, Diário de um Mago, que é o grande marco do Paulo Coelho, e a grande obra que ele vende até hoje, assim, né? Acabei de comprar no meu Kindle por um preço, assim, absurdamente baixo. Acho que é um dos livros mais baratos que eu já comprei na vida, né? Comprei acho que por R$9, um e-book no Kindle, na última edição de O Diário de um Mago. Vou ler, né? Estou curioso para ler. E é interessante que me parece que o Paulo Coelho era uma grande novidade que hoje no mundo se tornou senso comum.
Olha, talvez Paulo Coelho estivesse mesmo à frente de sua época, né? Uma metáfora tão em moda nas mais diversas análises de literatura, nem sempre as mais benquistas, mas muito recorrente, né? Um homem à frente do seu tempo, um homem extemporâneo, né? Isso já foi dito de Nietzsche, isso já foi dito de Sousandrade também, né? Enfim. De qualquer modo, por que eu digo à frente do seu tempo? Porque Paulo Coelho fundia ele e a sua literatura. A literatura de Paulo Coelho fala de Paulo Coelho. O marketing de Paulo Coelho é a literatura de Paulo Coelho, a literatura de Paulo Coelho fala de Paulo Coelho, que é o marketing da literatura, que é Paulo Coelho, e uma espécie de eterna tautologia, né? Sempre retornando e dando aquela sensação que essa literatura sempre tão vazia, tão apta a receber o imaginário do leitor, tão vazia, sempre deixava algo a desejar, e esse algo a desejar seria preenchido por uma espécie de multimídia, de marketing da pessoa, Paulo Coelho. E isso acho que sempre causou muita raiva nos teóricos da literatura, porque afinal a grande qualidade dessa literatura seria suas características extraliterárias, né? Resumindo, de uma certa maneira, e isso se torna comum. Quem é o digital influencer? É interessante que a obra de Paulo Coelho hoje ressalta menos ânimos e menos ódios. E, entretanto, é um ódio muito parente, muito próximo que sentíamos da obra de Paulo Coelho, nós brasileiros, é o que muitas vezes sentimos dos digital influencers, né? Que é esse sujeito que, não vou citar nenhum para não fazer jabá para ninguém, mas desse sujeito que resolveu gravar um vídeo em casa, que resolveu se tornar uma pessoa de sucesso, passou chocolate pelo corpo, nadou numa banheira de champanhe com uma sunga de oncinha, e o seu vídeo acabou tendo milhões e milhões e milhões de visualizações, e isso acabou sendo monetarizado e ele se tornou uma pessoa rica, né? Poxa, qual é a qualidade desse vídeo? Ou inúmeros. E esse exemplo se propaga ad nauseam na nossa cultura. Não, o sujeito não tem nenhuma formação, nenhum estudo na área de humanidades, na área de política. Ele é um jovem universitário que abandonou o seu curso superior logo nos primeiros anos e se torna um grande agitador de massas e cria uma instituição completamente pirata, que sabe-se Deus de onde vem, e acaba manipulando as massas e acaba se tornando um centro de mídia mais poderoso. Às vezes nos dá a impressão de mais poderoso que as grandes mídias monopolistas do Brasil, que os grandes partidos políticos consagrados emporcalhados na lama da nossa política, né? Me parece que Paulo Coelho é um coelho muito pequeno em termos dessa suposta arrogância midiática, se comparado ao que vemos hoje. Hoje Paulo Coelho sai de cena. Hoje Paulo Coelho apenas vende seus livros, deixa falar mal quem fale mal, deixa falar bem quem fala bem, e é um homem já vitorioso nas suas batalhas. É a impressão que tenho como um grande ignorante em Paulo Coelho, e agora muito curioso sobre a obra. Estou aí com a biografia dele na pilha de urgente, estou aí com as obras dele consagradas para serem lidas. Apenas li 11 minutos. Mas o que chama atenção é justamente que Paulo Coelho sempre soube ser um fenômeno de mídia. Num mundo que não era governado pela democratização e demonização, eudaimonização da mídia, digamos assim, né? No sentido de eudaimon, de que cada um incorpora um universo midiático próprio, talvez como eu mesmo fazendo essa gravação. Então é muito curioso. Agora, o que chama atenção é que esse pecado, isso que sempre foi visto como pecado em Paulo Coelho, na verdade mais parece se tratar de um artifício tão marketológico em sua essência, mas ao mesmo tempo tão literato, tão literário. Eu estou aqui com a carta com o prefácio do Oscar Wilde, do Retrato de Dorian Gray. E assim, existem várias coisas
do, do, da obra do Oscar Wilde são muito interessantes, e às vezes eu penso um pouco nessa ironia, nessa característica irônica que era tão comum no Oscar Wilde, como algo que a gente encontra no Paulo Coelho. E ele tem um prefácio muito famoso nesse livro, que é uma espécie de manifesto dos pré-rafaelitas e da arte da época, né? E aqui, opa, a mensagem no celular aqui. E aqui é bem interessante. Volta, tá gravando. E aqui é interessante observar, por exemplo, trechos do prefácio que Oscar Wilde diz assim: não há livros morais nem imorais, os livros são bem ou mal escritos, nada mais. Bom, mas o livro de Paulo Coelho é mal escrito. Talvez, mas o livro de Paulo Coelho é um livro mal escrito, ou ele consegue, com a sua escrita inábil, espelhar a simplicidade de um leitor universal que ele constrói para si e vitoriosamente se impõe no mercado literário mundial. Como explicar esse fenômeno de Paulo Coelho pelo mundo, né? Ainda que os seus tradutores o fazem muito bem, sim, mas justamente por ser uma obra talvez escrita de uma maneira tão direta, tão pouco elaborada, tão simplista, talvez isso facilite, né? E aqui vem outros textos, outros momentos, como o artista nunca é mórbido, o artista pode exprimir tudo, né? O pensamento e a linguagem são para o artista instrumentos de uma arte. O vício e a virtude são para o artista materiais dessa arte, né? E tem um espetáculo. E tem um espetáculo. Não, a palavra apareceu aqui. Tem uns pedaços muito interessantes. Que é aqui. Sob o ponto de vista da forma, o tipo de todas as artes é a do músico. Sob o ponto de vista do sentimento, é a profissão do ator. Se a gente tomar essa máxima de Oscar Wilde no Retrato de Dorian Gray, eu estou aqui com a edição, não sei de que ano, mas a tradução, edição de 1955, a tradução de Januário Leite. Se a gente tomar esse paradigma, né, sob o ponto de vista do sentimento, a arte, né, é a profissão do ator, né, todas as artes, a forma é a do músico, mas do sentimento a profissão do ator. Então o que nós temos com Paulo Coelho é aquele artista que teve a coragem última de atuar eternamente o seu grande personagem, que é o personagem do mago. E aí que está a culpa de Paulo Coelho, ao mesmo tempo o seu sucesso e o seu grande álibi, né? O que Paulo Coelho fez foi assumir as últimas consequências, o personagem que criou para si. No seu enlouquecimento artístico, na sua epifania, descobriu-se sendo um personagem, desejando esse personagem e colocando esse personagem na obra e fundindo e confundindo a sua biografia com a realidade, como um poeta alucinado em estado dionisíaco que incorpora a sua metáfora e a afirma as últimas consequências, levando a metáfora como marketing, como fenômeno de comunicação, como potência extraliterária, e que obviamente retroalimenta a sua potência literária, né? Uma literatura vazia de grandes rebuscamentos e aprofundamentos, mas justamente essa sua literatura vazia, tão lacunar, funciona como lagos, como espelhos esses que estão na metáfora da própria contracapa do livro, falando do mito de Narciso. Se não seria esse narcisismo do leitor que é espelhado na obra, essa obra tão lacunar que deixa com que o leitor ali entre, convidando o leitor a se fundir com a metáfora do mago, e este autor, sabendo da pequenez da sua vida diante da metáfora, abrindo mão da própria vida e oferecendo-se para a metáfora que cria, fazendo de si mesmo a sua própria obra. Uma das ideias de Nietzsche sobre a arte, né? De fazer-se em si mesmo a própria obra, a metafísica de artista. Se a grande culpa, a grande ódio que causou em tantos críticos literários, que seria justamente a extraliterariedade de Paulo Coelho, se não é justamente esta potência extraliterária que extravasa da obra, contaminando a própria vida,
essa crença na própria mentira de si, mas uma mentira que de tão acreditada se torna verdade? Não é essa a magia de Paulo Coelho? Não é este o ponto? Não é esta sempre uma eterna ironia quando perguntado se Paulo Coelho diz que Paulo Coelho, em uma certa entrevista, me lembro, falando para repórter da grande mídia nacional, em rede nacional, praticamente todo mundo naquele horário ligado no noticiário de domingo à noite, vocês sabem de que eu falo. Aí Paulo Coelho, né, aí a repórter pergunta, mas essa espada é uma espada capaz de fazer chover, abrir os céus, então faça chover. E Paulo responde, mas antes de controlar a natureza é preciso saber ser controlado por ela. e, enfim, acaba ali sendo sendo saindo de esgueio, né? E eu precisava ter desligado esses barulhos antes de continuar a gravação, mas enfim, e saindo de esgueio e acaba respondendo metaforicamente, brincando, de certa feita ironizando, uma certa dose de um cinismo que ojeriza os teóricos da literatura muitas vezes, mas que cinismo, que canalismo bom, que canalismo poético. Não é? Paulo Coelho, com a sua literatura, não fez nenhum movimento político devasso. Paulo Coelho já era pós-verdade muito antes do nosso culto da pós-verdade. Só que para Paulo Coelho, a sua pós-verdade era a literatura. E ele estava vendendo a metáfora que criou para si. E estava vestindo-se de metáfora, e vestindo de metáfora, Paulo Coelho vendeu-se, distribuiu-se, teve a coragem de, diz ele, não presenciei o fato, mas de inclusive autografar os livros pirateados, estimular a pirataria. Leiam, xeroquem, leiam meu livro. Algo que hoje é o senso comum no mundo da mídia, no mundo das bandas. Nenhuma banda que se preze hoje está preocupada se vão ou não vão copiar o CD. Aliás, quem usa CD? Né? O MP3 é feito para ser pirateado, para ser compartilhado. Alguém que já sabia da literatura como compartilhamento, alguém que sabia que o retorno viria da aposta absoluta na sua metáfora, vestindo-se ele mesmo de do seu conjunto de metáforas, de sua própria alegoria. Para encerrar a ideia do Oscar Wilde, de alguns pontos, não todos do Oscar Wilde, desse texto de prefácio do Oscar Wilde, para a gente pensar Paulo Coelho, aqui está, toda arte ao mesmo tempo superfície e símbolo. Logo depois que ele fala do ator, ele fala isso, né? Toda arte é ao mesmo tempo superfície e símbolo. Aqueles que descem além da superfície fazem-no com risco. O mesmo sucede àqueles que leem o símbolo. É o espectador e não a vida que a arte realmente reflete. O que Paulo Coelho parece fez, no pouco que eu li dele, e vou continuar lendo, é ter essa coragem última de descer para além do símbolo e revelar em última instância o próprio leitor e mostrar para o leitor e convidar o leitor a se tornar a metáfora de si, a metáfora que quer ser. Essa é a base alquímica da transformação do eu em sonho. Não é? Eu não li o Diário de um Mago. Eu não sou um leitor de Paulo Coelho. Eu sou um curioso sobre Paulo Coelho. Alguém que muitas vezes... Eu sou um jovem doutor em literatura. Alguém que, enfim, se interessou muito pela obra recentemente de Paulo Coelho e que quer ler um pouco isso e pensar um pouco sobre isso. Mas sempre acompanhei muito a obra de Paulo Coelho pelos noticiários, pela mídia, que é algo muito presente, algo que não pode ser desprezado na obra de Paulo Coelho. Já li alguma coisa de Paulo Coelho. Né? Já li um livro, ou já li uns pedaços de livro dele, porque eu nem me lembro de ler inteiro os 11 minutos, que eu achei um livro interessante, mas às vezes muito redundante de toda a mítica que tanto carrega, enfim. O dia que eu me tornar um especialista em Paulo Coelho, eu vou a isso aconteça, eu acho que talvez não, gostaria de ter a potência literária de Paulo Coelho, sim. A capacidade de penetração nas mentalidades, a capacidade de convencimento, a capacidade de encantamento que ele tem. Não tenho a magia de Paulo Coelho, acho ainda. Quiçá faça dele meu mestre.
Mas fica aí a ideia. Esse é um áudio que eu não pensei que ia ficar tão longo. Veja, muitas coisas que eu citei foi da obra do Oscar Wilde, do prefácio. Vou botar isso no ar. E talvez inaugure aqui um conjunto de conversas. As próximas eu faço em vídeo, que eu vou chamar de conversa sobre literatura, algo assim. Esse vídeo é muito longo, acho que ninguém vai querer ver isso no YouTube. Mas enfim, tamo lá. É nóis, aquele abraço, valeu.